noite para todos, amém? Para você que também está em casa, uma boa noite, a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Antes de nós nos sentarmos, né? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, né? E em Filipenses capítulo 2, versículo 3, amém? Falamos muito sobre esse texto no último mês. E vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre ele, amém? Filipenses capítulo 2, versículo 3, é a base que eu quero trabalhar nessa noite. Nós vamos trabalhar na NVI, tá, Silvana? Todas elas, tá? Ele diz assim, ó: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos ou a vocês mesmos, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti por mais uma noite estarmos na Tua casa. Somos gratos pelo privilégio de podermos adorar e exaltar o Senhor com cânticos e louvores. Somos gratos pela liberdade que nós temos de poder demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor, Pai. Meu Deus, e somos gratos também por podermos ter a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de aprender um pouco mais através da Tua palavra. Senhor, corrija-nos, ensina-nos, Pai, nos disciplina onde for necessário, porque tudo que nós queremos é viver a Tua palavra, tudo que nós queremos é sermos obedientes à Tua palavra. Pai, através do Teu Espírito Santo nesta noite, nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Aquieta todos os nossos corações, meu Deus, aquieta, meu Deus, as preocupações, as perturbações, meu Deus, tudo aquilo que possa roubar a semente que vai ser semeada no nosso coração, eu repreendo agora em nome de Jesus, e eu peço ao Senhor, Espírito Santo, enquanto eu estiver falando, que o Senhor mesmo vá convencendo cada homem e cada mulher que está aqui, e também aqueles que estão nos ouvindo em casa, da justiça do Senhor, do pecado. Meu Deus, que o Senhor possa falar com cada um e levar cada um a entender aonde precisa melhorar, aonde precisa evoluir. Meu Deus, que através da luz da Tua palavra que será acesa hoje dentro de nós, nós possamos enxergar com nitidez aonde nós precisamos melhorar. Eu dou a Ti toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E mais uma vez eu reconheço neste altar que eu sou como aquela mula que aquela vez o Senhor usou, Pai. Usa-me, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos, Pai, porque de mim mesmo eu nada tenho para entregar, para oferecer, mas eu sei que o Senhor está aqui. Então faça do Teu jeito e da Tua maneira, Senhor, como bem Te agradar, Pai. Assim eu Te peço e eu também Te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém, Pai, amém, amém, queridos, podem se assentar, glória a Deus. Nós mais um pouquinho vamos trabalhar, né, sobre o orgulho, vamos tratar um pouquinho mais sobre esse assunto, né, que eu vejo que é um assunto de extrema importância a todos nós. E eu quero começar nessa noite falando sobre algo bem interessante. Eu queria que vocês diminuíssem só um pouquinho essa base de fundo para mim, por favor. Aí, amém, glória a Deus. Eu quero trazer uma reflexão bem interessante para que a gente possa começar nessa noite a tratar sobre o que eu quero tratar. E a reflexão tem a ver com o dedinho do seu pé, amém? O dedinho do seu pé. Todos aqui têm um dedinho do pé saudável? Lógico que todo mundo vai falar que tem, claro, pastor, o dedinho do meu pé é maravilhoso, pastor. O meu, ninguém tem, né? Cheio de joanete, cheio de tudo torto, mas o meu é maravilhoso, pastor, aleluia, né? Brincadeira. Todos aqui têm o dedinho do pé saudável. E queridos, se você tem o dedinho do seu pé saudável, você vai perceber uma coisa que eu vou te falar aqui agora.
você passa semanas e semanas e você nem sequer se lembra do dedinho do seu pé. A não ser quando você se depara com um móvel dentro da sua casa e você trupica nele. Aí você lembra que você tem um dedinho no seu pé. Mas do contrário, o tempo vai passando, os dias vão passando e você nem sequer se lembra que o dedinho do seu pé existe. E que ele é e muito importante. Olha que interessante, querido. O dedinho do pé serve para equilíbrio e impulsão, funcionando como um dos 3 pontos de apoio essenciais para o corpo, junto com o calcanhar e o dedão, e auxiliando no impulso a cada passo. Ele ajuda a distribuir o peso corporal de forma equilibrada e garante a estabilidade e contribui para a fluidez do movimento ao caminhar. O dedinho do seu pé tem essa importância que eu acabei de falar aqui agora. Alguém tão importante que faz uma função tão importante que quase nós nem percebemos que ele está ali. Assim deveria ser conosco no corpo de Cristo. Assim deveríamos ser nós, cada um de nós, no corpo de Cristo. Porque nós somos a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. E cada um de nós somos membros desse corpo. E como membros desse corpo, nós também deveríamos ser assim, como esse dedinho. Alguém importante, alguém essencial, porém totalmente discreto, a ponto de você nem perceber que ele existe. Agora tire o dedinho do seu pé e você vai me dizer se ele faz falta ou se ele não faz. É muito fácil dizer que não é importante, porque você tem ele aí, mas tire ele para você ver, fique sem ele para você ver o quão sério e o quão importante é. Então assim deveríamos ser nós como cristãos, essenciais para o corpo de Cristo, porém totalmente discreto. Totalmente discreto. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre conselhos práticos sobre o orgulho, né? Nós falamos bastante já sobre orgulho e agora eu quero entrar um pouquinho na praticidade, né? Com alguns conselhos que são práticos sobre esse assunto, orgulho, amém? E a primeira coisa que eu quero falar nessa noite é: o orgulho, escute bem isso, o orgulho só gera competição na sua vida. Diga assim: o orgulho só vai gerar competição na minha vida. Meu irmão, a nossa cultura, a cultura na qual nós vivemos, é ganhar ou ganhar. Não existe perder, só existe ganhar. Quem é que gosta de perder, irmão? Levanta a mão quem gosta de perder. Quem fica feliz quando perde? Nossa, uhul, você encontra o irmãozinho, ele está feliz. Eu perdi, pastor. Não, irmão. Ninguém gosta. Irmãos, tem gente que não gosta de perder nem no argumento, quanto mais em outras coisas, né? Briga feio na situação, né? Por quê? Porque a nossa natureza, ela tem muita dificuldade quando se trata desse assunto de perder. Quando se fala em perder, nós temos muita dificuldade de entender. Por quê? Porque nós somos criados numa educação em que ganhar é essencial e ponto final. Na nossa cultura, o segundo lugar não existe. É perdedor. O primeiro lugar é o ganhador, o segundo lugar é o perdedor. Você é um perdedor, nem comemore, né? Às vezes você passa o ano inteiro lutando, né, e você saiu do 15º lugar e chegou no segundo, e teve uma evolução gigantesca, mas como você não pegou o primeiro lugar, você simplesmente nem comemora, porque a perda é algo que para nós é inadmissível. Agora, olha que interessante, vamos ver o que a Bíblia nos ensina, lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 25 e 26, sobre esse assunto.
da perda, né? Ele diz assim, ó: pois quem quiser salvar a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Veja, queridos, quando nós entramos na cultura do céu, nós vemos uma outra coisa. Na cultura da terra, é ganhar ou ganhar. Mas na cultura do céu, quando você ganha, é quando você perde. Quando nós entramos na cultura do céu, nós vemos novamente a palavra de Deus vindo na contramão do mundo. O mundo diz que você, para ser vencedor, você tem que ganhar. Mas Jesus está dizendo que para você ser o vencedor, você tem que perder. E eu e você precisamos entender em qual cultura nós estamos. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Se nós entendêssemos isso que eu acabei de ler aqui agora, quantos problemas seriam evitados na nossa vida? Quantos problemas seriam evitados na nossa família? Quantos problemas seriam evitados no nosso trabalho? Quantos problemas seriam evitados no nosso ministério? Se nós entendêssemos que quem perde, na verdade ganha, muitos e muitos problemas nós não teríamos na nossa vida hoje. Agora, a minha pergunta é: quem está disposto a perder? Numa discussão dentro de um casamento, quem está disposto a perder? Numa discussão, num ambiente de trabalho, quem está disposto a perder? Numa discussão no trânsito, quem está disposto a perder? Eu fiz muito esse trecho, Itupeva, São Paulo, por muitos anos, e era impressionante o que eu via todos os dias na Bandeirantes, pessoas se matando, disputando. Por quê? Porque é normal, é comum, né? O cara está ali na faixa da esquerda andando numa velocidade, o outro vem, dá farol, ele sai e deixa o cara passar. A hora que o cara passa, começa a disputa. Ele vai atrás e começa a dar farol e começa a empurrar o cara. E vai empurrando o cara. Aí o cara acelera mais, ele acelera mais, e o cara acelera mais, e ele acelera mais, e eles dois vão se matando. Só que eles esquecem que naquela rodovia tem um monte de pessoas e famílias que não tem nada a ver com isso. Agora, quem está disposto a perder? Não, eu não estou disposto, eu não perco. Porque tudo isso envolve o que, querido? Orgulho. Orgulho. Ninguém está disposto a ceder. Se eu ceder, eu vou me passar como errado. Então eu não vou ceder, eu vou até o fim. E eu vou resolver essa questão. E isso, continue pensando assim. Continue pensando assim. E o que você vai trazer para você é só sofrimento e fadiga. Veja, queridos, dentro da igreja do Senhor também existe isso. O próprio apóstolo Paulo faz questão de nos relatar isso na palavra do Senhor. Olha que interessante, lá em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 até o 4. E o apóstolo Paulo fala aqui com os membros daquela igreja numa linguagem bem dura, né? Olha o que ele diz lá, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 até o 4. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos?
Queridos, isso é muito comum dentro de igreja. Infelizmente, a divisão, a inveja, e não deveria haver, isso é muito comum dentro de ambiente de trabalho. E não deveria haver pessoas que não entendem, porque não ficam felizes porque o outro está avançando. Não comemoram porque o seu irmão está avançando em Cristo. Deus às vezes dá um dom tão especial ao irmão, ou Deus dá um dom especial à irmã, e ao invés de nós valorizarmos o dom, não, nós ficamos frustrados porque o irmão tem o dom e nós não temos o dom, mas não valorizamos o dom que Deus nos dá. Sabe, irmãos, nós não conseguimos entender essas coisas, porque nós somos muito carnais, nós somos como crianças ainda, nós não valorizamos a nossa família e as coisas boas que há na nossa família, nós só vemos as coisas ruins e não as boas, muito mais a gente valoriza o que é ruim e não o que é bom, mas acredite, se você colocar na balança, você vai ver que o bom tem muito mais do que o ruim, mas infelizmente o que pesa a você é o ruim, são as coisas ruins, e isso é o que tem destruído um monte de pessoas, um monte de famílias, isso é o que tem destruído uma sociedade, porque infelizmente nós não entendemos isso, tem muita divisão, irmãos, e isso precisa acabar, e tudo isso vem da onde? Da competição, da competitividade que há dentro da igreja, da competitividade que há dentro de um ambiente corporativo, da competitividade que há dentro de uma família. Acredite, escute bem no que eu vou te dizer aqui agora, preste bem atenção, isso é muito sério. Há casais, por exemplo, que disputam entre eles, quem é o melhor. Acredite você, a esposa frustrada porque o marido está indo bem, ou o marido frustrado porque a esposa está indo bem. Há casais que são assim, nunca deveria ser assim, mas existem famílias que é assim. O marido na verdade está frustrado porque a sua esposa está indo bem, ou a esposa está frustrada, porque o seu marido, está avançando e crescendo, quando na verdade o que nós deveríamos fazer? Impulsionar ainda mais, valorizar ainda mais. Nós somos um, e como sendo um, não pode haver uma divisão. Isso acontece muito, irmãos, escuta o que eu estou te dizendo, e jamais deveria acontecer esse tipo de divisão, uma competição entre um casal. A esposa, ela precisa se posicionar o tempo todo, porque o marido o tempo todo tenta acabar com ela, e ela muitas vezes tenta acabar com o marido, quando na verdade os dois precisam entender que estão dentro do mesmo barco, e se o barco afundar, os dois vão para o buraco junto. Ah não, quando o meu barco afundar eu pulo fora, pastor. Você pode até pular fora, aqui, mas quando você se sentar perante o Senhor, a conversa vai ser diferente, porque com o Senhor a conversa é diferente, e nós não entendemos isso, amém? Então há muita divisão, a divisão no ambiente de trabalho, irmãos, nós não devemos estar no meio desse tipo de coisa. Querido, você trabalha numa empresa, no meio de panelinha, não, vamos nos juntar, porque isso, porque é partidarismos, isso é o que mais acontece no mundo em que nós vivemos. Não, porque nós temos que derrubar fulano de tal mesmo, porque é isso, porque é assim, assado. Meu irmão, você foi contratado, você assinou um contrato de trabalho, faça o teu papel, preste o seu serviço, execute a sua função como um bom cristão deve executar, e ponto. Ah, mas você não vai participar de nada? Não vou participar de nada, não quero me envolver com nada. Ah, mas então você vai ficar sozinho, isolado. Eu fico sozinho, isolado, prefiro ficar sozinho, isolado. Assim deveria ser o posicionamento nosso. Meu irmão, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalhei, no comecinho dos meus 17 para 18 anos,
Eu entrei na empresa, a primeira coisa que eu ouvi quando eu pisei na empresa foi o seguinte: não vai se empolgando não, porque essa empresa aqui não valoriza ninguém, não faz nada por ninguém, você vai tomar na cabeça trabalhando nesse lugar aqui, viu? Pode se preparar que você vai ver o que vai acontecer. Falei, legal, beleza, tá bom. Continuei fazendo meu trabalho. Aí, passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, olha lá, é um puxa-saco. A empresa nunca fez nada por ninguém. Com 1 ano de trabalho, meu chefe me procurou e falou para mim assim: você quer fazer faculdade? Eu tinha acabado de fazer 18 anos, você quer fazer faculdade? Pode procurar faculdade, 19, né? Eu tinha 19 anos, pode procurar a faculdade. Eu fui procurar uma faculdade, ele falou assim: nós vamos pagar 100% da tua faculdade. E não era uma faculdade qualquer não, uma faculdade muito boa. Como que uma empresa não fazia nada por ninguém? E aí para mim ela pagou a faculdade? Porque eu era diferente, porque eu era bonito, porque eu era... Não, querido, porque eu simplesmente não quis entrar para a roda dos escarnecedores, dos partidaristas. Não, eu decidi fazer o meu trabalho. Saia do meio desse ambiente. Quem é diretor de empresa, quem é gerente de empresa, quem é líder de empresa, acredite você, está sempre observando e olhando todos dentro daquele ambiente. Você pode até achar que você não está sendo observado, mas você está. E certamente na hora que ele for procurar alguém para promover, se você agradar os olhos dele, o seu nome certamente será cogitado. Agora, se você estiver sempre no meio do grupinho, da panelinha, você pode ter certeza que o seu nome vai ser cogitado para uma outra coisa. É para o corte quando ele for vir. É uma escolha. Você entendeu, irmão? Assim como eu falo no ministério, tem pessoas que não avançam dentro do ministério na igreja, e elas não avançam não porque Deus não quer, porque o que Deus mais quer é que os seus filhos avancem. O problema é que tudo ao redor é um problema, mas elas não. Eu sou uma bênção, e os irmãos é que são ruins. Será que eu não preciso parar e olhar para a minha vida também e ver realmente se eu sou realmente, se eu não sou mesmo esse problema, se eu também não sou um problema? Eu preciso me analisar, eu preciso me avaliar, eu preciso ver o que me motiva a fazer o que eu estou fazendo para Deus. É um tapinha nas costas do pastor? E o pastor vai colocar uma medalhinha de honra para mim. Eu vou subir lá no altar e ele vai colocar uma medalhinha de honra. Medalhinha de honra para o irmão, para a irmã fulana de tal, pelo bom serviço prestado. Meu irmão, eu e você temos que estar preocupados com a coroa que nós vamos receber na eternidade, não com coroa que vai perecer aqui nessa terra por homens. Nós temos que nos esquecer dessas coisas. O que nos motiva a servir a Deus não pode ser a competição. O que nos motiva a viver e a fazer nessa terra não pode ser para ser melhor do que os outros, ou pelo menos não deveria ser isso que nos motiva. Mas infelizmente, querido, o orgulho é o que ele move o coração da maioria das pessoas. E acredite, muito do que você faz, muito do que move você, tem a ver com o orgulho que você carrega dentro de você. Tem a ver. Amém, meu irmão? Tem a ver. Basta, eu volto e repito, basta, você pode até dizer para mim assim: pastor, não, comigo não é assim. Nós estávamos falando sobre isso lá domingo, no evento da igreja. Basta você pegar um negocinho desse tamaninho assim, ó, redondo, e jogar ele no chão e falar, vai. E dar o primeiro chute. Aí você vai ver como é que funciona aquilo ali. Você precisa ver, tudo crente. Não. Pode chutar, irmão. Isso, é você. Não, faz o gol. Isso, o time deles fez o gol. Irmão, tem hora que você tem que chegar e falar, viu? Ei, nós somos crente. Esqueceu? Vral por baixo do irmãozinho, já plá, vira de ponta cabeça. Irmão, nós estamos falando só num jogo de futebol. Só uma brincadeira entre irmãos, entendeu? Só para ser algo sadio ali para nós ali nos divertirmos, tal. Um sai fraturado com fratura exposta, o outro fica 3 dias internado no hospital. Estávamos só brincando, pastor. Aleluia.
estou brincando. Nada disso aconteceu. O que eu estou dizendo é, muitos dizem, não tem competitividade. Será? Será mesmo? Será que ela não existe mesmo? Ou ela está aí bem quietinha, escondidinha, dentro de você, só esperando a hora para sair? A hora que a fechada no trânsito acontece. Te fechou no trânsito, você está na sua razão. E aí? O que você faz? Você para e deixa embora? Ou você vai atrás? Como é que funciona? Coloca a mãozinha para fora? Como é que funciona? Não é verdade? Nós precisamos rever isso na nossa vida. Aliás, nós precisamos nos libertar disso, irmãos. Isso é a prática do dia a dia. Isso é a prática do dia a dia. Amém? Isso faz parte do meu e do seu dia a dia. Você vai, acredite, você vai ser incitado de alguma forma a competir em qualquer lugar. Por exemplo, você vai para a academia fazer o seu exercício físico. Você chega lá, você começa a fazer o seu exercício todo motivado, com os seus 2 quilinhos. Aí chega o cara do seu lado e pega um peso de 50 quilos. Aí você pensa, rapaz, se eu não pegar 50 quilos aqui, vai ficar difícil para mim. Olha o tamanho do homem, o meu tamanho. Como é que eu levanto 2 quilos, o cara 50? Aí você pensa ali, vou ter que levantar os 50. Levanta os 50, irmão. E vai para casa. A esposa, coitada, a hora que chegar em casa, que vai ser aquela bênção, né? Já chega descadeirado, não sai do carro. Ajuda aqui! O que foi? Não consigo sair. Travou, né? O que aconteceu? Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Tá tudo certo, eu só estava treinando lá, nem tem coragem de falar a besteira que fez ainda, né? Você também no teu trabalho. Lá no ambiente de trabalho teu, o cara fez lá 100 peças, eu vou fazer 200. Não tem qualidade, mas eu fiz 200, viu? Está entregue aqui, 200. Tá vendo aí, chefe? Tem 200 lá. O cara vai ver na qualidade, não passa 50, mas fez 200. O tempo todo, eu e você vamos ser levados a essa competitividade. A questão é, você entende isso? Você entende que você precisa se libertar disso? Você entende que você vai precisar ouvir, por exemplo, muitas vezes, o seu marido, a sua mulher chegando em casa e contando uma notícia, que ele foi bem, que as coisas estão dando certo para ele, e que você deveria comemorar com ele, e não ficar frustrado dentro de você, porque ele está indo bem, e você não, ou ela está indo bem, e você não, porque muitas vezes é esse sentimento que acontece dentro de nós, e você concorde comigo ou não, mas você concorde comigo ou não, mas é o sentimento que acontece muitas vezes no coração. Mas o outro está indo e eu estou aqui. Por exemplo, isso é algo muito difícil para mulheres, porque muitas vezes as esposas abrem mão de suas vidas, para cuidar da família, dos filhos, da casa, e o marido ele vai ser o provedor da casa. Então ele vai estudar, ele vai se formar, e muitas vezes a mulher, ela se frustra, porque ela acaba se tornando uma dona de casa, e para ela aquilo é algo que não era bem o que ela gostaria de ser. Mas sabe, meu irmão, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa, como isso tem faltado no mundo nesses últimos tempos. E é por isso que a maioria das famílias estão destruídas, porque a mulher não entende mais o lugar que ela deveria ocupar, biblicamente falando. E aí talvez você possa olhar para mim e dizer assim para mim, mas pastor, ainda mais nos dias de hoje, eu ouvi isso nos dias de hoje, se tivesse as feministas aí já tomavam uma voadora no peito, né? Quem é que você pensa que você é? Porque, irmãos, nós sabemos, eu ouso a dizer que nos cargos de direção de uma empresa, certamente as mulheres seriam melhores do que os homens, porque elas são mais cuidadosas. O homem é relaxado, o homem vai preencher um relatório, ele preenche um relatório, se vai ter vírgula, se não vai ter vírgula.
Eu dou risada, eu falo, o Isaac vai fazer trabalho da escola dele lá, eu falo para ele: filho, toma cuidado com a sua mãe, faz escondido dela, porque a sua mãe, eu acho que é melhor você um dia falar com a sua professora e ver se ela não abre uma vaguinha para sua mamãe estudar com você lá, cara, porque é impressionante, irmãos. Coitado do menino, ele vai fazer o trabalho, ela corrige o trabalho 350 vezes a mesma vez. Falta aqui, falta a voltinha. E eu pensando comigo: coitado desse menino, Jesus Cristo. Eu falo para ele: filho, fica para cá, entendeu? Tá tudo certo, mãe, tal. Mas é homem, entendeu? E homem é assim. Então, por que as mulheres, elas teriam esse lugar de destaque? Exatamente porque elas têm um cuidado muito maior do que o homem. Mas, meu irmão, escute bem, eu não consigo enxergar um homem cuidando de uma família, educando um filho, cuidando de um lar, porque eu imagino um lar com 2 homens sendo cuidados ali dentro. Misericórdia, irmão, pelo amor. Eu vejo pela própria casa do meu pai. Senhor, o dia que a Rosinha está lá para dentro para fazer uma inspeção, uma inspeção mais profunda, eu falo para meu pai, velho, vaza daí, cara, que meu irmão é homem, entendeu? Lavou, está lavado, passou água, lavou, ele está lavado, não precisa de bucha, não precisa dessas coisas, né? Entende o que eu estou dizendo? Então Deus, ele faz as coisas certas, da forma certa. Deus é perfeito, só que nós, e também não estou dizendo que a mulher não tenha que buscar o seu espaço, não é isso, ela tem sim que buscar, e o homem tem que apoiar e ajudar, e participar, colaborar para que isso possa acontecer, mas isso tem que ter equilíbrio, e não competição, é equilíbrio, juntos, não você na frente ou eu na frente, juntos nós vamos fazer uma coisa. Então nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, porque eu vejo que o orgulho, ele gera essa competitividade absurda no meio do povo, seja cristão, não cristão, não importa, nós estamos vivendo cada vez mais nesse ambiente competitivo. Temos que criar, e eu fico olhando, tem hora que eu falo, não sei mais o que vai ser criado. Eu fico pensando, né, o que vai mais ser criado aí para poder avançar mais do que a concorrência, porque cada dia a concorrência cria uma coisa nova, e você cria uma coisa nova. É uma loucura o que nós estamos vivendo, é uma competitividade absurda, né? Até onde isso vai nos levar? Vai acabar conosco, com a nossa paz, nós não vamos conseguir viver mais, né? Quando na verdade, muitas vezes, a gente só precisava viver a nossa vida tranquilamente, e fazer aquilo que nós temos que fazer tranquilamente. O dia que você chegar, vou voltar no exemplo da academia, o dia que você chegar na academia, e fazer o teu exercício, sem se preocupar com aquele que está do seu lado, independente da carga que ele está carregando, e você está carregando, pode ter certeza, meu irmão, você vai sofrer. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Isso ministerialmente, isso, né, familiarmente, enfim, todas as áreas da sua vida. Segunda coisa que eu quero te falar. O orgulho, ele te leva à escravidão do perfeccionismo. Diga assim: o orgulho, ele me leva à escravidão do perfeccionismo. Querido, perfeccionismo nada mais é do que você querer ser o melhor naquilo que você faz, na força do teu braço. Só que isso só vai gerar em você frustração e sofrimento. O perfeccionista é aquele que vive sob pressão, o tempo todo pressionado, porque nada do que ele faz está bom, tem que ser melhor, mas está perfeito, mas tem que ser melhor, porque ele tem isso com ele, o tempo todo isso está pesando sobre ele, é uma pressão, a família dele tem que ser a melhor. Nossa, a minha família na cidade de Itupeva, pode ter certeza, é a melhor. Ah, existe? Eu não sabia, porque família, quando coloca 2 pessoas que gostam de coisa diferente debaixo do mesmo teto, não tem como ser perfeito, irmão. Pergunta para a Rose da cor que eu gosto, e pergunta da cor que ela gosta. Quando nós casamos, irmão, eu queria um bidê.
Eu sempre tive vontade de ter um bidê. Quantos aqui já viram um bidê na vida? Só dos antigão aí, né? Vai levantando a mão os antigos aí, aleluia. Nós éramos muito pobres. E eu tinha uma tia que era muito bem de vida, e na casa dela tinha bidê. E eu disse, quando eu casar, eu quero ter um bidê. E nós construímos banheiro, e a Rose falava, não vai ter bidê. Eu disse, filha, você quer casar comigo? Tem que ter o bidê. E nós colocamos o bidê lá. E acredite, nunca usamos o bidê, irmão. Mas o bidê está lá até hoje, né, irmão? O bidê está lá até hoje. O bidê, aleluia. Como é que vai dar certo isso? Fala para mim, irmãos. Como é que um troço desse dá certo? Eu gosto de uma cor, ela gosta de outra. Eu gosto de coisas diferentes dela. É o oposto vivendo debaixo do mesmo teto. Então, se não houver, querido, realmente um entendimento e um ceder de cada lado, não tem como dar certo isso. Só que quando nós somos orgulhosos e perfeccionistas, e esse orgulho nos leva a isso, tudo para nós não está bom. Você quer ver uma atitude de um perfeccionista? Você foi lá, cara, em casa é assim, eu começo a lavar a louça, começa a surgir panela, vai saindo panela, comida dos cachorros, panela dos cachorros, e vai chegando. Eita! E eu ali, fala a Deus, e eu ali lavando, Espírito Santo, Jesus, aleluia, e tô lavando, e vem panela dos cachorros, e chega a panela dos cachorros, você fala, velho do céu, cara, eu pensando, mato ou não mato os cachorros, sei lá o que eu faço, Senhor, mas tudo bem, vamos lá, lavamos tudo. O perfeccionista, ele não está satisfeito com aquilo, aí a esposa vai lá, agora eu vou fazer a inspeção no escorredor de pratos, pega o prato, olha o prato, aí irmão, você já pensa assim, cara, vou dar a pratada agora, sei lá, eu agora jogo o prato, faço o que aqui daqui, derrubo, dou uma voadora, irmão, irmã, o cara limpou, o cara arrumou, aí, sabe, cara, detalhe, nossa, porque ó, tá vendo aqui, ó, a cama tá 2 centímetros para lá, tá bom, vamos pegar a trena, arrumar a cama tem que ser com a trena, eu tô brincando, eu tô indo bem no extremo para você se divertir um pouquinho aí, amém, querido? Meu irmão, pare com isso, você vai sofrer e vai se frustrar, porque a maioria não é assim. Olha o que a palavra de Deus nos ensina, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, deixa eu correr aqui, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aonde que o poder de Deus se aperfeiçoa, querido? É na tua força? Não, é na tua fraqueza. É quando você é fraco que você é forte. Quanto mais fraco você é que o poder de Deus se aperfeiçoa. E nós não entendemos isso, ou seja, nós não somos perfeitos. Nós estamos num processo de sermos cada vez mais aperfeiçoados. Olha o que a palavra também fala lá em Filipenses 1:6. Eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, está completo? Não, nós estamos em obras, todos nós. O seu marido está em obras, a sua esposa está em obras, os seus filhos estão em obras, o seu irmão está em obra, o seu colega de trabalho está em obra, o seu chefe está em obra, o seu pastor está em obra, o mundo está em obra. Ninguém está pronto. Mas talvez o que nós queremos, ou o que o perfeccionista quer, é que esteja pronto, mas não está pronto. E enquanto você não entender isso, você vai sofrer, porque o perfeccionista ele quer do jeito dele.
é do jeito dele. Ele pede para você fazer um relatório, é do jeito dele. Você fez o relatório, não quero, faz de novo. Ou ele manda você vir aqui arrumar as cadeiras da igreja, ele vem aqui e fala, não, está tudo errado, arruma de novo. Mas pastor, não está tudo certo. Não, está fora, quero de novo. Ó, faltou um pouquinho, é para cá um pouquinho. Aí você monta, não. E fica bravo. Em casa, entre marido, esposa, filhos, os filhos são os que mais sofrem, porque nunca está bom, nunca vai atingir as expectativas. Agora escute bem, isso machuca pessoas, fere pessoas, porque você critica, e as críticas machucam, nunca há um elogio, é só crítica. Você sabia o que faz as pessoas, agora escute bem o que eu vou dizer para você. Isso eu conversando muito com algumas pessoas, para tentar entender alguns porquês. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, e eu dizia assim para ele, cara, por que você vai para o bar todo dia? Ele disse para mim assim, sabe o que é, Rogério? Eu vou para o bar todo dia, porque lá no bar ninguém me critica, cara. Aliás, lá no bar a gente bate um papo gostoso, a conversa é boa, a gente dá risada, a gente se diverte. Agora, se eu for para minha casa, é só crítica. E vice-versa também. Tem esposa que não para em casa, porque quando está em casa é criticado o tempo todo. Então, meu irmão, isso machuca, isso afasta muitas pessoas. Então você precisa olhar, você precisa entender, não é do seu jeito, não vai ser do seu jeito. O importante é que seja feito, e está tudo bem. Uma outra coisa, o perfeccionista, ele acaba desviando muitas pessoas. Um líder de ministério, eu quero do meu jeito, tem que ser do meu jeito, vai ser do meu jeito. Como que é do seu jeito? Se Cristo criou cada um de um jeito, e deu a cada um um DNA, como é que vai ser do seu jeito? Fala para mim. É impossível, irmão. Mas tem que ser, e é isso que faz com que muita gente se desvie. Por isso que tem tanta gente frustrada, machucada. O perfeccionista, ele julga muito as pessoas, porque ele é bom, e os outros são ruins, e isso dá a ele o direito de julgar os outros, rotular os outros, colocar nos outros títulos. Agora acredite, o perfeccionista é alguém que cada dia que passa, vai ficando isolado de pessoas, porque o seu relacionamento é muito ruim. Alguém perfeccionista, ninguém gosta de estar perto. As pessoas vão se afastando aos poucos, e vão deixando de lado, vão abandonando, porque ele se acha muito bom, e ele quer tudo do jeito dele. Eu não sei, talvez você se identifique com isso, e eu quero nessa noite que você entenda, querido, nada mais é do que orgulho. Orgulho. Quando eu digo que tem que ser do meu jeito, isso é orgulho, porque tem pessoas que fazem muito melhor do que eu, e podem entregar de uma forma muito melhor que a minha, e aí eu estou pronto para aceitar? Muitos oprimem por medo de ficarem para trás, enquanto os outros vão avançando. Isso eu vi muito. O jovem chegando na igreja, cheio de vigor, cheio de vontade, um novo convertido, louco para fazer as coisas para Jesus, disponível para o reino. Aí vem o crente de 60 anos de conversão e começa a empurrar para baixo, porque daqui a pouco esse menino vai se despontar, e ele não pode ser maior que eu já sou o líder aqui, então como é que ele vai se tornar um líder? Não, dá um jeito de apagar isso daí. Na empresa é a mesma coisa. Não, se deixar esse menino correr desse jeito, ele vai tomar meu lugar. Quantas vezes eu vi isso? Você não vai ensinar para ele a máquina? Se eu ensinar para ele, ele toma o meu lugar. Ele que se vire para aprender sozinho. Ou não existe isso, meu irmão? Isso é comum, querido. Isso é comum. Quando na verdade nós deveríamos entender que louvado seja Deus por existirem pessoas capazes, boas,
E aprenda uma coisa, querido, se você quer viver coisas novas, você precisa aprender a deixar o velho. Deixa o velho para começar a viver o novo. Tem gente que não solta o osso, tem gente que não solta o ministério, tem gente que não solta as coisas, fica preso àquilo. Solta, meu irmão, porque Deus vai colocar você em outros lugares e vai te dar coisas diferentes. Pare, amém? O perfeccionista tem excesso de confiança em si mesmo. Olha o que Obadias, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói a sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Olha que forte, olha que profundo isso. Essa cavidade das rochas, esses altos montes tem a ver com um ponto de segurança que Emon tinha ali. Ele tinha um ponto de segurança e ele podia dizer: quem vai me derrubar? Meu irmão, isso é orgulho, isso é arrogância. Quem somos nós? Aonde nós estamos apoiados? Nós não somos nada. Quando na verdade, se nós estamos em algum lugar, em alguma posição, foi porque pela misericórdia de Deus Ele nos permitiu estar ali. Mas nós precisamos entender, muitos usam de cargos, muitos usam de títulos, de posições para machucar pessoas, machucam pessoas, ferem pessoas, tiranos. Isso é sério, meu irmão. Jesus nunca faria isso. Pastor, mas você não sabe o que é lidar com as pessoas. Sei, porque a minha vida inteira eu trabalhei dentro de um ambiente corporativo, e a minha vida inteira eu trabalhei como gerente, como diretor. A minha vida toda eu trabalhei na liderança de empresa. Eu sei muito bem o que é gerir pessoas. Não é fácil, eu sei disso, mas nós não podemos fazer coisas desse tipo, como usar do poder para machucar, para ferir pessoas, ou querer que as pessoas façam exatamente como nós queremos. Dê liberdade para que as pessoas usem a criatividade que ela tem, o dom que ela tem. Amém? Sabe, irmãos, isso é muito sério. Isso é algo que nós precisamos derrubar dentro de nós, porque senão nós vamos sofrer demais. Quando nós falamos sobre igreja, imagine aqui na igreja, né, os que cantam, os que tocam, os que servem na projeção, no som, cada um tem uma maneira de fazer. Os que fazem o café, imagine você chegando aqui, né, eu entrei ali, a Miriam fazendo o café ali, aí: oi pastor, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bom, tudo bem? Pastor, experimenta aqui um golinho do café aqui, pastor. Nossa, Miriam, pode jogar tudo na pia e fazer de novo, isso aqui tá horrível. Silvano, pelo amor, cara, isso aí não é jeito de tocar violão, tem que fazer um diferente. Pessoal, vocês estão cantando aqui, pessoal, vocês não estão ouvindo aí no áudio, aí no fundo? Que isso? Irmãos, cada um tem um jeito de fazer, e eu louvo a Deus por isso, porque se todo mundo fizesse igual, imagina como seria chato. Glória a Deus, porque cada um tem um jeito diferente de ser e de fazer. Isso mostra o quão é perfeito o corpo de Cristo, e nós deveríamos sim valorizar isso, amém? Uma outra coisa, o orgulho te leva a viver de aparência. Diga assim: o orgulho me leva a viver de aparência. Viver de aparência é ser quem você não é. Viver de aparência é viver uma vida que não é a sua vida de verdade. Viver de aparência é tentar se colocar numa posição que você não pode estar. Isso é viver de aparência. Alguém que vive de aparência, ele tenta o tempo todo estar numa posição que não é a posição dele. Ele vive uma vida que é uma mentira, porque ele não aceita viver a vida que é a vida que ele deveria viver mesmo. Essa é uma realidade, meu irmão.
Olha que interessante o que a Bíblia fala lá em 1 Samuel. 1 Samuel 16, do 6 ao 7. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza esse aqui é o que o Senhor quer ungir. Olha que interessante. Samuel, ele tinha ido na casa de Jessé para ungir Davi, para ungir um filho de Jessé como rei. E Samuel é um homem. E aí então chega o Eliabe. Eu imagino o Eliabe entrando lá pela porta e Samuel olhando Eliabe. Cara, 2 metros de altura, parecendo um guarda-roupa. Ele olha e fala: cara, chegou. Não é bem assim não, viu, meu irmãozão? Menos. Brincadeira. Eu imagino ele olhando e falando assim: chegou aí, chegou o monstro que vai ser, né? Por quê? Porque nós homens olhamos o que, querido? Olhamos a aparência o tempo todo. Os nossos olhos estão na aparência. Sempre. Na nossa mente, o cara que entrou de terno e gravata e o cara que entrou de bermuda e chinelo, quem é mais importante? Entendeu, meu irmão? Olha que interessante. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, esse aqui é o que o Senhor quer ungir. Versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, ele vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Meu irmão, não tem jeito. No mundo em que eu e você vivemos, sempre foi assim e sempre vai ser assim. As pessoas são medidas por aquilo que elas têm, por como elas se vestem. Não tem jeito, esse é o mundo em que nós vivemos. Nós somos rotulados dessa forma. Não tem jeito. E a minha pergunta para você nessa noite é muito séria. Porque a pergunta é assim, ó: o que está motivando você a fazer o que você está fazendo hoje? O que está motivando você a fazer o que você está fazendo hoje? Seja lá na área que for. Alguma coisa você está fazendo. A minha pergunta é: o que está te motivando a fazer isso? Olha a outra pergunta: o que te motiva a buscar o que você está buscando hoje? O que te motiva a buscar o que você está buscando hoje? Qual é a motivação disso? É uma competição? É para se aparecer? É para ser melhor do que os outros? O que te motiva? O que leva você a isso? Ou o que te motiva, olha outra pergunta: o que te motiva a querer chegar aonde você quer chegar? Porque eu sei que muitos aqui querem chegar em determinados lugares. A minha pergunta para você é: o que motiva você a querer chegar nesse lugar que você quer chegar hoje? O que motiva você? É sentar na cadeira do maioral? É ser maior do que todos? O que motiva você a isso? Meu irmão, você lembra de Caim? Olha, escuta bem o que eu vou dizer para você. Caim não queria entregar nada para Deus. Caim não tinha interesse em entregar nada para Deus. Sabe por que Caim entregou do que sobrou para Deus? Porque Abel entregou algo para Deus. E para ele não ficar para trás de Abel, ele entregou para Deus. Porque ali havia uma competição. Então, para ele não ficar para trás, ele entregou do que sobrou. Mas eu vou ter que entregar alguma coisa. Ele fez a coisa certa, mas a motivação estava errada.
E muitos estão fazendo a coisa certa com a motivação errada. Agora, a questão é: Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Deus não rejeitou só a oferta, Deus rejeitou a oferta e ele. Por que Deus rejeitou ele também? Porque a motivação do coração dele era errada. E muitas vezes a motivação do nosso coração é errada. Talvez seja por isso que você não é promovido na empresa que você trabalha. Talvez seja por isso que as coisas não andam na sua vida, porque a motivação está errada. Porque você quer isso não para que você realize um sonho talvez seu, ou o sonho de Deus para a sua vida, mas para que você possa esfregar na cara de alguém que você é melhor do que ele. Meu irmão, Deus não trabalha assim, querido. Pode escrever o que eu estou te falando. Se isso é o que está te motivando, esquece. Deus não compactua com esse tipo de coisa. Aliás, o contrário. Deus faz com que a pessoa ande para trás. Porque o objetivo de Deus é outro. Entende? Isso foi tão forte, tão profundo na vida desse homem, que levou ele a matar o próprio irmão. Ele não ficou satisfeito. Como que é? Deus me reprovou. Deus reprovou a minha oferta, e ele reprovou, e ele aceitou a do meu irmão. Ele ficou louco a ponto de matar o próprio irmão. Armou um plano diabólico para destruir o próprio irmão. E acredite, meu querido, isso acontece e muito em todos os ambientes que eu e você convivemos. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O irmão fulano de tal, ele dá uma oferta muito grande a Deus, então eu também não posso ficar para trás, eu também tenho que dar a minha oferta para Deus. Pode pegar teu dinheiro e botar fogo nele, porque com essa motivação Deus nem quer. Deus rejeita isso. O que Deus quer é a motivação certa. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que motiva você a fazer o que você faz hoje? Seja na igreja, seja no teu trabalho, seja na sua casa. O que te motiva? O que tem te motivado? O que você precisa provar? Meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você, para nós encerrarmos aqui. Eu e você precisamos entender qual é a nossa identidade em Deus. Só isso, meu irmão. O que me motiva é Deus e não pessoas. O que me motiva precisa ser Deus e não pessoas. Porque se eu não entender isso, a minha vida toda vai ser assim. Vivendo no meio de partidarismos. O ambiente que eu trabalho é partido no meio. Por que ele é partido no meio? Porque tem o partido do A e o partido do B. E eu preciso todos os dias tentar buscar pessoas para o meu partido. Eu preciso difamar aquela fulana ou aquele fulano para que eles venham para o meu partido. Então todo dia eu estou ali no palanque contando quem eu sou para ganhar mais adeptos meus. Isso não deveria ser o papel de um cristão. Eu deveria simplesmente ser quem eu sou e fazer o que eu tenho que fazer. E isso deveria ser o suficiente para que as pessoas confiassem em mim e caminhassem ao meu lado. Irmão, preste atenção, querido. A maioria das pessoas sofrem muito porque vivem de pura aparência. E o que as motiva? Meu irmão, beleza, você conseguiu, parabéns. Hoje eu me tornei um presidente. A hora que você sentar na cadeira do presidente, sabe o que você vai sentir? Uma baita frustração. Porque Deus vai fazer questão de fazer você olhar para baixo e ver quantas pessoas você machucou para chegar onde você chegou. E você vai olhar e vai falar: tudo é como correr atrás do vento. Como o próprio Salomão dizia.
eu consegui, eu mostrei. Mostrou o quê? Para quem? Deus nos criou com um objetivo nessa terra: vivermos para a honra e glória do nome dEle. Andarmos nessa terra para fazer o nome dEle ser exaltado. Hoje, quando as pessoas olham para você e para a sua conduta, elas glorificam a Deus? Elas dizem: louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Porque se isso não está acontecendo, você está fora do propósito de Deus. Você só quer a exaltação e a glória para você, e isso é orgulho, é vaidade, é arrogância, é prepotência, e isso vai ter queda, não tem jeito. Amém? Que eu e você possamos entender, querido, o que o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios 11:30, e ele diz assim: se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Se devo ter orgulho, não é das coisas grandes que eu faço, mas é do quanto eu sou fraco. Você se orgulha das suas fraquezas? Você é alguém que se orgulha? Você é alguém que é feliz com as suas fraquezas? Você deveria, porque eu acabei de ler aqui para você que o poder de Deus se manifesta naqueles que são fracos, não nos que são fortes, é nos que são fracos. Como é difícil para alguém reconhecer o seu pecado, como é difícil para alguém sair do seu pedestal e descer e dizer: não, eu sou um orgulhoso, eu faço errado mesmo. Como é difícil, porque sempre a aparência vai nos impedir disso, não é verdade? Então eu prefiro ficar escondido atrás desse personagem que eu sou, que fala como crente, que parece crente, mas está longe de ser. Ontem, conversando com uma pessoa, eu dizia para ela: rapaz, o que tem feito você se afastar da igreja? E a resposta para mim é: eu não aguento mais ver hipocrisia, pastor. Pessoas que dizem que são crentes aqui dentro da igreja, mas quando sai da porta para fora, faz tudo errado. É duro você ouvir isso, quando na verdade pessoas deveriam entrar por aquela porta, porque olharam para a minha vida e para a sua vida e viram Cristo em nós. Não precisamos falar, só precisamos ser quem nós somos de fato. E elas olham e dizem assim: alguma coisa tem de diferente naquela pessoa. Assim deveria ser. Não pessoas irem embora, pelo contrário, pessoas entrarem por aquela porta, por verem em nós uma atitude cristã genuína, como a de Jesus. Então, preste bem atenção. Primeiro, cuidado com a competição. Saia, procure perder, aceite perder. Você já ganhou. Seja alguém derrotado. Vai começar uma conversa, uma disputa numa conversa. Não, porque não sei o que, não sei o que. Já perdi. Você tem razão. Nossa, deixa eu pegar um caderninho aqui para anotar o que você está falando aqui. Meu,
está totalmente... Parabéns, nossa, que maravilhoso isso. Não entre nesse debate. Perca, aceite perder. Ai, eu quero começar uma briga na minha casa. Não. Perca. Jesus, ele escolheu o caminho da perda. Entende? E tome tapa na cara. Você não vai falar nada. O que Jesus fez? Eu já perdi. Eu estou lá a caminho da cruz. Vocês vão me pregar lá e está tudo certo. Reage, faz alguma coisa, porque foi isso que aconteceu. Você acha mesmo que os 12 discípulos, por que é que eles se perderam? Porque eles estavam diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que curava, daquele que ressuscitava, e eles estavam vendo um homem sendo preso, sem reagir. Bastava Jesus fazer assim, ó, pau, acabou. E eles não entendiam, como assim? Aí Pedro já passa a mão e vão para cima e vão fazer o negócio estourar aqui agora. Jesus já vai sair na voadora e nós vamos ver aqui a gangue destruindo tudo. E Jesus falando, para tudo, já foi, está tudo certo, perdi. Mas a perda de Jesus era para que eu e você tivéssemos, diga, vitória. Vitória, querido. Eu e você somos vitoriosos, mais do que vencedores, porque Jesus perdeu por mim e por você na cruz, querido. Agora eu e você temos que entender isso. Não entre mais nessas competições. Não entre mais nesse lugar de perfeccionismo. Pare de se machucar. Você erra, você falha, você é um ser humano e está tudo bem. Faz parte. Levantar e cair faz parte de um processo de crescimento de cada um de nós, faz parte da nossa vida. Aprenda, você não precisa ser o melhor, seja um ser humano como qualquer um outro. Reconheça as suas limitações, reconheça as suas falhas e os seus erros. Diga, até aqui eu consigo, mas aqui eu não consigo. Pare de fazer aquilo que você não consegue, pare de viver uma vida que você não pode. Pare de andar num mundo que não é o seu. Pare, meu irmão. Pare. Se você não tem condições de ir no restaurante uma vez por semana, pare. Porque você está levando a sua família ao buraco. Se você não tem condições de andar com o carro que você anda, pare. Se você não tem condições de usar as roupas que você usa, pare. Porque você está levando você e a sua família para o buraco. Seja consciente, repense isso, por favor. Amém? Feche os teus olhos. Tenha orgulho das tuas fraquezas. Reconheça que você é um homem, que você é uma mulher fraca. Valorize as tuas fraquezas e peça ao Espírito Santo de Deus que te capacite cada dia mais a crescer e se desenvolver nisso. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Pai, eu quero te agradecer por nos ensinar coisas tão práticas do nosso dia a dia. Desafios que nós enfrentamos, Pai, no nosso ambiente de trabalho. Desafios que nós enfrentamos dentro da nossa casa, Senhor. Desafios que nós enfrentamos na igreja que congregamos. Desafios, Pai, que estão presentes no trânsito, na cidade que nós convivemos, na sociedade em que nós vivemos, Pai. E eu quero nessa noite pedir ao Senhor, Espírito Santo, nos ajude, por favor nos ajude, fale mais dentro do nosso coração, nos convença, Espírito Santo, de que nós não precisamos provar nada para ninguém, de que nós não precisamos de maneira nenhuma ser melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, o teu conselho para nós é que nós sejamos humildes e possamos enxergar os outros como superiores a nós mesmos, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que isso seja a maior verdade que nós possamos viver na nossa vida. Sermos humildes a ponto de colocar os outros como superiores a nós mesmos, Pai. Nos ajude, Senhor, a não querer mais sermos tão perfeccionistas, Pai.
machucando, ferindo as pessoas ao nosso redor, Senhor. Nos ajude a abandonarmos essa aparência e nos tornarmos pessoas comuns, Pai, que erram, que falham, que têm problemas, como qualquer um outro, Senhor, que choram, que sorriem, que ficam tristes, como qualquer um, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a parar de ser aquilo que nós não somos e passarmos a ser aquilo que de fato nós somos, Pai. Meu Deus, eu até aqui eu posso ir, mas daqui em diante eu coloco todos diante do Senhor e peço que o Senhor continue falando aos corações dos que estão aqui e também daqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor.